E Deus então, após a morte de Moisés, passou essa responsabilidade para Josué. Porque Josué era um guerreiro, era um homem que estava sempre ao lado de Moisés, junto com Caleb. E ele passou essa responsabilidade para Josué. Agora imagine você, aleluia, ser o líder de uma multidão. Só que Josué tinha uma vantagem, além de Moisés, porque Josué já pegou uma nação experiente, pegou a nação que nasceu, aleluia, ouvindo a palavra, uma nação, aleluia, que ouviram dos seus pais os milagres que foram feitos na caminhada, aleluia, para herdar a Canaã celestial. Mas era dificultoso, porque era crente por dente, olho por olho, toda a terra, aleluia, era de presente para a nação de Israel. E era a ordem de Deus que a possuísse. E sabemos que os moradores da terra não iriam entregar de mão beijada, eles teriam que lutar. Eles teriam que lutar. Aleluia. E quando nós estamos numa guerra, numa luta, não se pense uma luta sem estratégia. Aleluia. Temos que ter estratégias de guerra. E Josué viu tudo que ele passou junto com Moisés. Ele viu o temor de Moisés para Deus. Ele viu os milagres. E agora era a sua vez. A responsabilidade agora estava passando para os seus ombros. Estava passando para os seus ombros. E o primeiro desafio que Josué enfrentou, quando ele tomou a frente desta nação guerreira, foi a travessia do Rio Jordão. Aleluia, foi a travessia do Rio Jordão. Mas para tudo isso aconteceu, o milagre aconteceu. Aleluia, na vida de Josué nessa trajetória. Josué, irmãos, aleluia, ele teria, glórias a Deus, ter 3 práticas e ensinar isso para a nação, para que eles pudessem ser vitoriosos. Obrigado. Aleluia. Glória a Jesus. E o povo viu que o poder a qual Deus tinha otorgado a Moisés agora também estava na vida de Josué. Deus havia passado para Josué. E Deus tinha falado para Josué: olha, se você obedecer tudo que eu lhe ordenar, eu vou fazer com você de forma que fiz com Moisés. Eu te dou autoridade, aquele que te obedecer vai se dar bem, mas aquele que te desobedecer vai morrer. Se você tem a autoridade de Deus, você não tem que viver. Se você tem a autoridade de Deus, você tem que fazer o que Deus ordenar. E um dos empecilhos, primeiro, era o Rio Jordão. Aleluia. Josué acreditou. Desce, ele atravessou o Rio Jordão. E a primeira coisa que ele fez quando ele atravessou o Rio Jordão foi agradecer ao Senhor. O que é que ele fez? Ele erigiu um altar. Mandou que os 2 líderes, cada um pegasse uma pedra. Aleluia. Na travessia do Jordão. E após atravessar o Jordão, ele se erigiu um altar. Aleluia.
vem a preocupação. Vem a preocupação, mas quando vem a preocupação, nós voltamos-nos para Deus. Ele fala conosco. E quando Ele fala, nós temos que fazer o quê? Ouvir, calar e ouvir como Deus está falando. Aleluia. Então nós temos o primeiro prático nosso, é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Josué preocupado subiu até o monte de lá. Eu acredito que ele olhava Jericó e ele via que Jericó era um dos empecilhos que ele teria que enfrentar para poder prosseguir a sua vida, para poder prosseguir a sua vida. E quando ele olhou diante dele uma muralha tão alta, uma muralha tão larga, segundo os historiadores, não diz que era 2,5 metros de largura, a 9 de altura, outros dizem que era de 6 metros de largura a 11 de altura. Mas eu só sei que era um empecilho muito grande, que inimigo nenhum, até o presente momento, havia invadido Jericó, porque não tinha condições de ultrapassar as muralhas. Josué não tinha estratégia própria. Josué pensando, como eu vou fazer, aleluia, para mim entrar. No capítulo 6 diz, aleluia, que Jericó estava rigorosamente fechada, e o povo estava com medo dos guerreiros, porque eles ouviram falar que eles vinham dominando tudo, e agora chegou o presente momento deles passar por Jericó, mas o rei de Jericó negou passagem para eles, na confiança de que aquela muralha, aleluia, seria um empecilho que nem Deus poderia, aleluia, derrubar aquela muralha. Pensaram assim porque eles não conheciam o Deus de Josué. E no capítulo 6, aleluia, quem aparece para falar com Josué? Um anjo. Aparece um anjo. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Aleluia. Glória a Deus. 7 foi a ordenança do Senhor. Porque o 7, aleluia, é o número da perfeição. É o número da perfeição, é o número de Deus. Aleluia. E aquele anjo que se manifestou para Josué, passando a estratégia para ele de tudo que ele teria que fazer. Aleluia, não era um anjo qualquer, ele era um príncipe do exército. E quando Josué ouviu que ele disse que ele era um príncipe, a primeira coisa que Josué fez foi prostrar-se diante dele. Então ele não era um anjo, um querubim, um serafim, ele era o próprio Jesus Cristo. Mas por quê? Porque ele era o próprio Jesus. Porque anjo não aceita adoração. Anjo não aceita adoração. E aquele anjo aceitou a adoração de Josué quando Josué se prostrou diante dele. E agora vem, aleluia, a primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir. E Josué, pois, se ouviu que o anjo havia lhe dito, o que o anjo havia lhe falado. Aleluia. E o anjo ordenou para ele, com 7 sacerdotes, carregando a arca, aleluia, das 7 voltas sobre a muralha de Jericó.
tinha 32 quilômetros. Imagina 32 quilômetros daqui aonde? Né? Era daqui aonde? Hã? Aí. É de onde? É. Então, irmãos, olha para os irmãos verem. Não só o soldado, também as crianças. Cada dia eles deram uma volta. Calado. Calado. Sem falar nada. Agora imagine o povo de Jericó, lá dentro das muralhas, zombando, festejando esse povo maluco. O que eles estão fazendo? Rodeando. E no 7º dia, foram 7 voltas. Aleluia. E a ordem dele era que na 7ª volta, quando chegasse, os sacerdotes na frente, com a arca da aliança, que representava a arca da aliança. A presença de Deus. A presença de Deus nunca foi deixada. Desde a saída do Egito, Deus acompanhou o seu povo. Deus não deixou o seu povo caminhar, aleluias, no deserto. O que Deus fazia à noite, aleluias, ele enviava uma coluna de fogo. Por dois motivos: aquecer, iluminar aquele povo ali na caminhada. Aleluia. De dia era uma nuvem que assombreava a nação. Aleluia. E ali estava Deus com eles. Estava Deus com eles. E na prática de ouvir que o anjo, que o próprio Cristo falou para Josué, ele não podia de forma nenhuma fazer nada errado. Porque quando nós fazemos para Deus, nós temos que fazer com perfeição. E quando eu falo de perfeição, eu falo da alma. Eu falo da alma. Eu falo do que sai do coração, verdadeiro. Verdadeiro. Porque tem gente que canta tão bonito, com a voz tão afinada, mas ele canta com a multidão. Ele canta com a multidão. Existe gente que canta tão desafinada, mas canta por Deus. Tem gente que diz que canta para Deus, tem resposta. Aleluia, glória a Deus. Quem canta para Deus tem resposta. Minha voz é tão feia, canta para Deus. Tem um filtro lá em cima. Quando chegar, vai ficar a sua voz. E a sua voz vai chegar com um cheiro suave diante das narinas de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele teve que fazer tudo isso. Aleluia. Com perfeição. E agora eu pergunto: e hoje nós temos paciência para ouvir? Você tem paciência para ouvir? Aleluia. Marido, você tem paciência para ouvir a sua esposa? Esposa, você tem paciência para ouvir o seu marido? Aleluia. Às vezes a esposa está falando, o marido está nem para tua vida e sai do outro. E assim vice-versa. Temos que saber ouvir, irmãos, para tomarmos decisões. Temos que saber ouvir. E se nós não sabemos ouvir, aleluia, podemos ter decepções grandes. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que agora lembram do que ele não quis ouvir. E
na frente foi decepcionado. Aleluia, glória a Deus. E os filhos querem ouvir os pais? O filho pródigo não ouviu o pai, teve que comer comida de porcos, teve que comer comida de porcos. Aleluia. Os pais, não te ouvi não, filho. Não, os pais também têm que ouvir os filhos. Os pais têm que ouvir os filhos. Como eu já disse aqui, não sei se você não lembra. Aleluia. O filho que chegou perto do pai dele e falou para o pai dele: pai, quanto que o senhor ganha por hora? Aleluia. O pai disse: filho, eu ganho 15 reais por hora. É, pai, é. Passado alguns dias ele chegou perto do pai e disse: pai, me dá R$1. Já vem esse menino de dinheiro, não tem dinheiro para te dar não. Aí ele chegou para o empregado e disse assim: me dá R$1, me empresta R$1. A empregada tinha ouvido a petição dele para o pai, foi lá, pegou R$1, deu para o foi lá na caixinha, aquele guardado, colocou R$1 junto. Chegou perto do pai dele de novo, no outro dia, e falou assim: como é que o senhor deu embora, pai? Aleluia. Mas hoje eu te falei que é 15 reais. Porque para eu ter 15 reais, me dá uma hora da sua missão. E ouve, por favor, eu vou pagar o senhor. Ouvir, a gente aprende. Ouvir é melhor do que falar. E Josué ouviu. E Josué ouviu, irmãos. E os pastores estão ouvindo as suas ovelhas? Quando Salomão não, quando Absalão rebeliou contra Davi, foi para a guerra contra o seu próprio pai, ele foi vencido. Ele foi vencido. E quando chegou a notícia de que Absalão tinha morrido, Davi pôs-se a chorar. O seu soldado chegou e o repreendeu: levanta. Por que você está chorando por alguém que rebeliou contra você e queria te matar? Vai lá, senta lá na escada e vai ouvir o seu povo. O seu povo tem visto a oração. E nós estamos ouvindo os nossos pastores. Muitas das vezes deixamos de ser abençoados porque não queremos ouvir, não temos tempo para ouvir. Não temos tempo para ouvir. E aqui para tudo debaixo do sol. Agora nós temos que redimir esse tempo. Aleluia, glória a Deus. Temos que redimir esse tempo, temos que saber ouvir. Porque a gente aprende com ouvir. Aleluia. Lembra Elias? Se Elias não soubesse ouvir, Elias não tinha ouvido a voz de Deus. Veio terremoto, destruiu tudo, veio vento, destruiu tudo. Mas como ele sabia ouvir, a brisa veio. E quando a brisa veio, ele falou: fala, Senhor. Temos que saber. Obrigado. Temos que saber ouvir. E sermos tardios em falar. Medimos as nossas palavras para pronunciar concernente a alguém. E por isso foi uma prática que Josué tinha e ele conseguiu. A segunda prática, aleluia, é a prática de esperar.
Tem gente que não tem paciência. Tem gente que não tem paciência, não. Né? Aqueles dois corredores que tinha na nação de Israel, tinha os corredores, e após a guerra, eles tinham que levar a notícia para ele. E lá tinha Amás e Tobias. Aí Amás e Tobias, quando, aleluia, Absalão rebeliou contra seu pai, e ele foi morto, aí Amás não tinha visto a morte de Absalão. E quando eles estavam reunidos, Joabe, falando com o povo, aí Amás pegou a conversa pelo meio, não quis esperar a conclusão da conversa. E ele mandou então que Tobias corresse e desse o anúncio, boas novas para Davi. E como ele não estava presente com o relatório que trouxe até general, ele disse: eu quero correr, Senhor. Deixa eu correr. E o general falou: você não tem mensagem. Você não tem mensagem que você vai correr, mas eu sou mais veloz do que ele. E eu sei que nós vencemos a guerra. Vou chegar, vou falar para Davi, boas novas, vencemos, pronto, não foi isso que aconteceu. O Jó falou: não, você não tem um relatório. Não, mas deixa eu correr, deixa eu correr. E ele era mais veloz, então vai, corre. E ele correu e ultrapassou Tobias. De repente o sentinela falou: eu vejo um homem correndo, e o correr dele tão veloz que eu tinha ainda mais. Abre o portão, abre o porteiro e correu avançado. Chegou perto do rei e falou assim: boas novas tenho, Senhor, nós vencemos a batalha. Aí Davi falou assim: você tem notícia do meu filho, ele é massa? Ah, sim, não, um grande amor, mas eu sei o que aconteceu para mim. Ele não tinha mensagem, ele precipitou, ele não esperou. Davi falou: meu filho, nossa, não vale aqui, meu filho. Porque já vinha outro corredor. Quando o outro chegou, o outro falou: Senhor, meu filho conosco, nós vencemos a batalha. O meu filho estava na boca. De uma vez que eu vi ele, estava com espada enfiada no corpo dele. Está morto. Não importa, irmãos, aleluia, o tipo de mensagem que você tem que entregar. Mas você tem que esperar o momento certo, a hora certa, para você falar. Não devemos precipitar. Nós temos que esperar. Esperar o quê? Esperar, aleluia, a hora de Deus. Temos que esperar a hora de Deus, irmãos, porque Deus tem a hora para tudo. Deus tem a hora para tudo. E nós, irmãos, aleluia, não devemos fazer além do que tem a nossa força. Porque Deus não dá nada para você, aleluia, que você não possa fazer. Que você não possa fazer. Né? Igual a história que minha mãe contava, a caminhada de Jesus com os discípulos. Sempre eles colocavam o dedo na brincadeira. Jesus, ele reclamando que tinha fome. Jesus estava com os discípulos, cada um levando uma pedra. Cada um carregou uma pedra. Os discípulos carregou uma pedra normal, ele pegou uma pedra de pequenininho, foi brincando. Chegou lá, Jesus orou e pegou a pedra do pão e dobrou o pão, pegou um pequenininho. E os outros ficou normal. Também não estava se salvando. Então, muitas das vezes, aleluia, nós temos que observar, ouvir, esperar a hora certa. Temos que ter a prática de esperar, não precipitarmos em nossas decisões.
aleluia, por coisa alguma. A ansiedade, ela se torna uma doença e ela te oprime, ela te leva até mesmo a depressão. Nós temos que confiar e esperarmos o momento certo de tomarmos decisões. Nunca podemos, aleluias, passar na frente do ônibus. Eu encontrei com o Jará, meu todo machucado. Eu falei, Manel, eu não preciso ser mulher, eu passei na frente do ônibus. Eu olhei o que aconteceu. Temos que saber contar os nossos passos. Temos que ter sabedoria em nossas decisões. Se você está esperando uma resposta, não vá sem antes receber essa resposta, não. Espera a resposta. Tem gente que está orando, jejuando, consagrando, aleluia. Aí pensa que aí já é o momento deles tomar decisões. Não. Espera Deus falar. Espera Deus falar. E quando você entra com o coração voltado para Deus, dentro dele, querendo uma resposta, aleluia, Deus pode responder no mesmo dia, ou Deus pode responder daqui a 30 dias, ou Deus pode responder daqui a um ano, mas não toma decisão sem antes receber a resposta de Deus. Porque Josué esperou a resposta de Deus. Deus disse para eles: vocês só vão atacar quando eu falar para vocês atacar. Josué podia falar: não, já temos as 7 voltas, está bom demais, porque eu acredito que os soldados já estavam tudo curiosos. Será que vai acontecer? Vamos atacar Josué? Não, Deus não ordenou para nós atacarmos. Deus não ordenou para nós atacarmos. Aleluia. A hora que Ele ordenar, nós vamos atacar. E Ele esperou a ordem de Deus. E a terceira parte, aleluia, olhos, quando Deus falou avançar, Josué deu a ordem para o sol. E o soldado falou: imagina isso, o que vai acontecer? Vai acontecer. Talvez alguém pode ter pensado: será que os cavalos vão saltar esse touro? Será que nós vamos dar de cara com esse touro? Aleluia! A terra se abriu. E essa muralha de Jericó foi para a terra. Glória a Deus, aleluia! Mas pastor, ela caiu para a esquerda, foi para a direita. Ela caiu para dentro da cidade, caiu para fora da cidade. Não podia acontecer, porque Deus tinha uma promessa. A terra tinha que se abrir e o muro afundar, porque tinha uma promessa. Dos espias, uma arma, a qual salvou eles de serem mortos, fazendo com que eles descessem pela muralha e fugissem. Então ele tinha uma promessa. O que vai acontecer com você quando vocês atacarem Jericó? Porque sei que Deus está colocando todos os inimigos em vossas mãos. E eu e minha família, ele diz: coloque o filho e vai lá, fora da sua casa. Se esse filho estiver ali, ninguém vai ver, mas todos têm que estar dentro da casa. Se você estiver dentro da casa, não mude isso. Aleluia, glória a Deus. Se você estiver valorizando o sacrifício com sangue de Jesus Cristo ali da cruz do Calvário,
batalhar era por cima do muro de Jericó. Então, se caísse, explodisse, ela morreria. Mas como Deus cumpre as suas promessas, ela não morreu. Tanto que é uma das mulheres, uma mulher que entrou na genealogia de Cristo. Por quê? Aleluia! Porque Josué obedeceu através dessas três práticas o que Deus tinha ordenado para ele. Josué ouviu. Aleluia! Josué ouviu. Josué esperou. E Josué avançou na hora certa. Obedeça a Deus, e a sua vitória virá, e você sobressairá todas as dificuldades da sua vida. Aonde você pensa que não vai ter mais solução, aleluia, Deus vai abrir porta, como abriu a porta do Mar Vermelho para dar escapamento à nação de Israel, como abriu a porta do Mar Vermelho para dar alimento à nação de Israel. Deus também fará para você, porque Ele é Deus que cumpre as suas promessas. Deus é Cristo, nos abençoe e renove essa palavra em nosso coração. Glória a Deus. Aleluia.